Introdução à Econometria. Professor Alessandro Oliveira. Qualidade do ajuste e critério de formação. Abordaremos os seguintes tópicos: soma dos quadrados total, do modelo e dos resíduos, R quadrado e R quadrado ajustado, sobreajuste e seleção de modelos. Qualidade do ajuste, também conhecida como Goodness of Fit. O ALS, a gente já viu, ele faz o trabalho de otimização. Essa é a mecânica dos mínimos quadrados dos resíduos. Você vai minimizar esse quadrado. Então, se ele já minimiza o quadrado dos resíduos, é por isso que ele chama Ordinary Least Squares, ele já minimiza a distância da função de regressão amostral aos pontos. Ele vai achar a inclinação e o intercepto da reta que melhor representa a nuvem de pontos, de forma a obter esses parâmetros de regressão. Tá? Então, nesse sentido, a FRA é ótima, dadas as hipóteses do ALS. Então, se por princípio o mínimos quadrado já faz o trabalho de obter a melhor qualidade do ajuste, por que eu deveria me preocupar com isso, se ele já faz o melhor papel? 99 a cada 100 analistas vai olhar o diagrama A e vai dizer: bom, o ajuste dessa reta azul ele é considerado bom. Olha os pontos no diagrama de y, de y contra x, e eu tenho uma nuvem de pontos, e o ajuste aqui é muito bom, na verdade, até melhor do que bom. Tá. Se eu olhar o diagrama B, e aí eu vou ver uma dispersão mais acentuada dos pontos. E também 99 a cada 100 pessoas vai dizer assim: esse ajuste é pior do que o diagrama A. E aí? É ruim isso. Você tem o fato de haver uma dispersão maior ao longo da reta. Isso é um problema? Bom, a econometria ela visa estimar a inclinação da reta. Nos dois casos, a inclinação, se ela estiver bem estimada, e aí é uma questão de entender a reta, a função de regressão populacional, ou seja, entender se eu não estou estimando isso aqui com viés, independente dos pontos, porque aparentemente você bate o olho e vai dizer: tudo bem, tem uma dispersão, mas você sabe que foi rodado com mínimos quadrados. Então ele fura as duas nuvens bem no centroide dos pontos. Ela é bem representada. As duas ambas são representativas dos seus pontos. Talvez essa realidade aqui seja mais oscilante do que essa realidade. E aí o que eu posso fazer? Se eu estiver estimando o beta adequado, não há mais o que fazer. Agora, não pode haver variáveis omitidas, não pode haver viés na estimação dessa equação com quebra das hipóteses do ALS que poderão gerar esse tipo de viés. Tá? Bom, se eu quiser ainda assim medir a qualidade desse serviço, tem uma forma. Tá? Então a gente usa uma decomposição dos resultados do modelo. Então eu tenho o Y, ele é decomposto em Y chapéu. Para cada ponto amostral, que é o Izinho, eu tenho Y, e ele pode ser decomposto em Y chapéu para cada ponto amostral, mais o chapéu para cada ponto amostral. Basicamente eu estou dizendo assim, que a minha variável observada, linha a linha, ela é igual à mesma variável prevista, linha a linha, mais o resíduo. E o resíduo é justamente a diferença de y menos y chapéu. Então, isso aqui acaba sendo uma identidade, tá bom? Define-se, então, como algumas somas dos quadrados baseado nessa especificação, nessa relação entre y chapéu e o y, tá? E o u. Soma dos quadrados total, soma dos quadrados explicada ou do modelo,
e a soma dos quadrados dos resíduos. Tá bom? A SQT é a somatória desse y aqui. Então eu tenho essa linha, eu tenho na minha coluna de y. Então eu vou somar a diferença dele para a média. A média é a média do y, tá? É a média total. Você vai pegar a coluna inteirinha de y e tirar a média. Tá? Então uma média única para toda a base. Né? E eu elevo ao quadrado a diferença, linha a linha. Então eu pego a primeira observação de y menos a média, elevo ao quadrado. Pego a segunda observação de y menos a sua média, elevo ao quadrado. Faço isso para todos, depois eu somo. Isso é chamado de soma dos quadrados total. Tá? A soma dos quadrados explicada, ou do modelo, é eu fazer isso com y chapéu. Né? Então eu pego a coluna do y chapéu, que é o y previsto pelo modelo, por isso que é explicada, ou do modelo, y chapéu menos o y barra. Y barra é a média do y. Né? E também vou ver então a dispersão da variável y em torno da sua média e a dispersão da variável y chapéu em torno da sua média. Vou elevar ao quadrado, então é a soma. Né? E a soma dos quadrados dos resíduos o que é? Basicamente eu pegar a somatória do 1 e elevado ao quadrado. Não vou pegar a somatória do 1 menos sua média, porque a média é zero. Né? Por construção vai ser zero. Né? Eu posso demonstrar que o SQT é igual ao SQE mais o SQR. Tá? Então, se o SQT é essa soma das diferenças ao quadrado, fazendo uma álgebra, né, vou abrir o termo, vou inserir uns truques matemáticos, vou fazer o desenvolvimento até chegar a um ponto que eu vou ter um termo multiplicado por 2 aqui, que ele vai se anular porque não existe correlação entre y e u por hipótese. Então zero, e isso aqui por curiosidade é o SQE, esse aqui por curiosidade é o SQR, aí vai ficar SQT é igual a SQR mais SQE. Tá bom? Então, como é que eu poderia ver se a reta da regressão, né, ela se ajusta bem aos dados amostrais, ou ela tem uma dispersão maior ou menor? Isso aí eu vou fazer uma fração, né, sobre a soma dos quadrados total. Tá? Então a isso se denomina R quadrado. Então qual é a percentagem de variação ou de explicação do modelo sobre a dispersão total que o modelo promove? Tá? Então, o R quadrado é basicamente a soma dos quadrados que é explicada, ou seja, a variabilidade explicada pelo modelo, a variabilidade em y e a variabilidade em torno da sua média. Então, o y tem uma média que as observações de y estão oscilando em torno dessa média. E essa vai ser a soma dos quadrados total. Bom, a soma dos quadrados explicado é o y chapéu, em torno de sua média. Então, quanto de variabilidade em torno da média é explicado pelo modelo sobre o total de variabilidade? Né? Dada a relação SQT, SQR, o R quadrado também pode ser mostrado que ele é 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos sobre a soma dos quadrados total. Ou seja, é a fração da variabilidade não explicada pelo modelo sobre os resíduos. Isso eu tiro 1 menos isso. Né? Tá bom. Então o R quadrado é uma grande sacada. Né? Entretanto, ele nunca vai cair quando outra variável independente for adicionada à regressão. Então já começa a limitação dele aí. Tá? Porque se eu coloco uma variável a mais e ela for um lixo, ela não tem nada a ver com o problema, ou o R quadrado se permanece ou ele sobe. É provável até que suba. Tá? Então ele não é um bom indicador para comparar diferentes modelos. Viu? Ele falha. Tá? Ele não é feito para isso. Ele só te dá uma nota do ajuste. Só isso. Não é mais do que isso. Entendeu? Ele é confundido como
uma nota que você tem que obter na hora que você está trabalhando no software, na hora que você está especificando o modelo, né? E daí isso ele falha. Para especificar modelo, você não pode usar o R quadrado. Tá bom? Você fica tentando maximizar o R quadrado, isso é um joguinho que já foi muito discutido pela literatura econométrica, de que você introduzir uma função objetiva adicional, que é maximizar o R quadrado, primeiro é redundante pelo fato de que o LS já faz o papel otimizador da coisa. E segundo, que não vai te produzir o melhor modelo. E é provável que gere modelos piores, com R quadrado bom, mas mal estimado, com beta ruim. Tá? Porque o nosso problema aqui é estimar os betas, hein? Em primeiro lugar, estimar os betas. Você tem que ter uma boa estimativa dos betas. Bom, como ele não pode cair quando eu insiro novas variáveis independentes, então pensou-se, bom, a gente pode dar uma penalizada nesse R quadrado quando eu insiro uma variável independente. Aí criou-se o R quadrado ajustado. Esse R quadrado ajustado, por definição, vai ser 1 menos SQR sobre SQT? Não, isso é o R quadrado normal. O R quadrado ajustado, que é esse R quadrado barra, né, ele vai ser 1 menos o SQR dividido por 1 menos K menos 1, por N menos K menos 1, N é o número de observações, K é o número de parâmetros, opa, olha o número de parâmetros aqui, sobre o SQT dividido por N menos 1, que é o número de observações menos 1. Tá? Então, se o número de parâmetros aumenta, esse divisor ele vai cair. E ao cair, o numerador aumenta. E ao aumentar, isso tudo cai. Tá bom? Então, quando eu coloco uma variável a mais que não reduz o meu SQR, o R quadrado pode cair sim. Tá? Aí é um balanço entre o quanto que o novo regressor promove de explicação do modelo, ou seja, a redução do SQR, e esse 1zinho a mais aqui no K. Tá? Pode ser demonstrado que ele é 1 menos sigma chapéu ao quadrado sobre o SQT dividido por N menos 1. Tá? Bom, essa penalização é suficiente ou não? Muitos dizem que ela não é suficiente, ela não é boa, apropriada para seleção. Tá bom? Então, de novo, use o R quadrado ajustado. Vale a pena usar o R quadrado ajustado para você ter uma primeira ideia do papel das variáveis, porque quando você colocar uma variável a mais e o R quadrado subir muito, quer dizer que essa variável tem um bom poder explicativo. Né? A grande maioria nas especificações, você chega em momentos que o R quadrado não muda quase nada, você põe variável, tira a variável, o R quadrado não fica mudando. Né? Então é muito perigoso ficar tentando maximizar mesmo o R quadrado ajustado por uma mudança marginal no R quadrado, sendo que os betas e a interpretação do que está sendo modelado, a interpretação dos ceteris paribus, os sinais, a significância estatística, né? E toda a noção do que é a pluralidade de modelo, aí é a abordagem da pluralidade de modelos, né? Que você tem você vai ter várias equações, né? Então, em vez de uma equação só, então um número não vai dizer qual é a nota do seu serviço, da qualidade do seu trabalho. Você vai ter várias equações, tá bom? Você vai ter que justificar os resultados. Bom, falamos de R quadrado e R quadrado ajustado. A maioria dos pacotes estatísticos já cospe isso rapidinho, tá bom? Só um lembrete, o R quadrado ajustado ou o R quadrado, ele dá para comparar sim dois modelos, tá? Com o mesmo Y. Se o Y for diferente, por exemplo, logaritmo versus linear, aí é totalmente maçã com banana, tá bom? Da mesma forma que não precisa ser uma transformação, mas se eu tenho um regressando que é número de passagens aéreas, o outro regressando é o número de frequências de voo, o outro regressando é preço de passagem aérea, não dá para comparar, são coisas totalmente diferentes, tá bom? São fenômenos distintos.
Bom, R quadrado centralizado e não centralizado costuma aparecer em alguns softwares, tá? O R quadrado centralizado é a mesma coisa que o R quadrado tradicional, tá bom? Então, não muda em nada, então você põe um Czinho aqui, mas é o R quadrado, tá? Então, vai ter SQT, SQE e SQR, né? Só que você põe o nome de centralizado. Por quê? Ele está centralizado na média, né? Se você não centralizar na média, ou seja, diminuir da média, né? Aí, ó, tira isso. Aí é chamado de uncentered, ou não centralizado. A ideia é não centralizar, e da mesma forma vai ficar entre 0 e 1, entendeu? Eu vou ter o SQE não centralizado, o SQT não centralizado, e o R quadrado não centralizado vai ser 1 menos SQR sobre SQT não centralizado. Ele não é muito conservador porque você não é um indicador de variabilidade puro, não relativo à própria média, né? Então não é uma boa, tá? Mas os softwares cospem, até para dar uma diferença do centralizado por não centralizado, tá? Falamos de R quadrado, vamos ver como é que na literatura os autores reportam o R quadrado, tá? Então vou colocar um festival de trabalhos aí da literatura para você entender como é que isso aparece. Esse paper da Transportation Research E, tá? O cara está estimando um modelo de preço de passagem aérea contra vários regressores. E olha aqui embaixo, ó, o R quadrado, tá? Ele estimou, tá vendo? Os betas com estrelinhas, uns são negativos, outros são positivos. E aqui embaixo ele pôs, ó, 0,8578 é o R quadrado. Não, aparentemente não é o ajustado, tá? Esse trabalho aqui de 2013, né, Wang, Hoffer e Dresner, aí como é que ele já faz? Ele tem um modelo, entendeu? E ele não reporta, ele estima os parâmetros, ele coloca as estrelinhas aqui na estatística T, né, e não no coeficiente, o que é estranho, né? A significação estatística é do coeficiente, não da estatística T, tá? Mas tudo bem. E ele não reporta o R quadrado, ele é uma estimação de máxima verossimilhança, que não tem R quadrado, tá bom? Então ele coloca a função de verossimilhança, isso é um outro mundo, tá? O estimador faz máxima verossimilhança, e aí ele coloca o valor, quanto menor aí, você está minimizando isso aí, então é um índice de qualidade, mas deveria ser um índice comparável, né? Eu vou comparar com outras estimações, tá? Então não tem R quadrado. Esse do Zoidberg de 2014, o que ele mostra também? Ele está rodando aqui os custos operacionais contra um monte de fatores, tá? E aí, olha, ele mostrou o R quadrado também, aparentemente não é o ajustado, e multiplicado por 100, uma forma de fazer também, tá? Multiplicado por 100. Ele tem um monte de variáveis, o importante aqui são as variáveis e não o seu R quadrado. Se eu ver esse número, como é que isso é comparável, entendeu? Como é que isso me ajuda? Como é que um número desse me ajuda? Se eu fizer um estudo para o Brasil e o meu der 84, quer dizer que o meu estudo é melhor que o dele? Né? Digamos que eu não tenha todas essas variáveis, eu tenho só metade das variáveis, mas o meu R quadrado deu 84. E aí? Né? São realidades totalmente distintas. Então o R quadrado não ajuda muito, não, sabe? Para você comparar modelos, quer dizer, servir para uma experiência de alguém passando para outros, né? Esse trabalho aqui do Bosbuslarski e Lee de 2004, ele já vai para uma outra relação, ele vai usar um modelo Probit, não é um modelo de regressão linear, né? Da mesma forma como o de máxima verossimilhança não era linear, né? E aí ele vai reportar um pseudo R quadrado, tá? Da mesma forma como modelos em painel de dados, modelos de Probit, de variável dependente limitada, modelos de escolha discreta, eles têm o R quadrado, ou não existe um R quadrado, é um pseudo R quadrado de McFadden, por exemplo, né? Eles são baixos, eles têm 0,52 já é praticamente assim, sair para o abraço, é muito alto. A maioria dos pseudo-R quadrados que são cuspidos para esses modelos não lineares é bem menos que isso. E os autores não estão preocupados, os revisores também não, né? Então você não deve se estressar. Se alguém que não conhece o fenômeno reclamar, você vai ter que justificar.
né? Você vai ter que justificar que esse tipo de modelo tipicamente dá problema. Olha a outra especificação dele, ó, Leopoldo 462. Tá bom? Bom, dito tudo isso, o que a gente pode falar da seleção de modelos? Tá? Existem vários critérios de seleção. A primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: para selecionar um modelo, R² tem muitos problemas. Tá? Então não use para seleção de modelos. Um dos problemas que ele tem, que ele pode te levar, é o overfitting, o sobreajuste. Tá bom? Digamos que eu tenho uma variável y e uma variável x e eu estimei esse modelo aqui, um modelo quadrático, com cavidade para baixo. Tá bom? Tá bonitinho, né? Funcionando legal. Tá? Agora, digamos que eu não rode desse jeito, eu desconsidere que ele é quadrático. Tá? Aí eu estou rodando ele linear. Bom, o LS vai fazer de tudo para encontrar uma reta que representa os pontos. Né? Ele está representando os pontos aqui. E aí? Bom, você desconsiderou a não linearidade. Você pode rodar um teste reset para ver se você deveria mudar a especificação. Certo? Certo, ótimo. Tá? Se eu rodar assim, eu estou com um problema, certo? Dá para ver. E se eu rodar assim? Olha que maravilha. Como é que eu posso fazer para conseguir uma curva cobrinha assim? Eu poderia arrumar um algoritmo de machine learning maluco que fizesse um negócio desse. Até o machine learning é tão bom de previsão e ele introduziu justamente o conceito de overfitting vem do machine learning. Tá? O que ele vai chamar? Isso aqui nem com polinômio eu consigo. Os polinômios eles podem se adequar bastante aos pontos, mas não desse jeito. Né? Aqui, se eu conseguisse fazer um negócio desse, o R² era perfeito, era maravilhoso, quase um. Eu vejo muitos autores usando bases de tamanho pequeno, né, em série temporal agregada, com R² 0.99999. Olha que modelo maravilhoso, explica o mundo. Não explica nada, né? Sim, claro, explica o agregado, geralmente é com uma previsão de curto prazo, 1 ano, 2 anos, e olhe lá, né? E também não mostra muita coisa, né? Não explica muito. E esse elevado a R² aqui, que adianta eu reportar 1.99, né? Se o modelo não é... Ele só explica essa base, ele não explica o processo gerador dos dados, ele está tentando explicar a amostra. Eu não preciso de econometria para explicar a amostra, tá bom? Nesse caso do meio, a gente chama de... É um procedimento ótimo, balanceado. Não vamos chamar de ótimo no sentido matemático. É um procedimento balanceado aí de fitar um modelo, de ajustar um modelo. Aqui, quando eu desconsidero uma não linearidade, eu não testei o reset ou coisa do gênero, tem um problema de variável omitida, de não linearidades negligenciadas. Aqui é um underfit. Está faltando um termo quadrático, está faltando variável, entendeu? Aqui é um underfit. Eu tenho que me preocupar com isso aqui. Tá? E isso aqui é o que é o overfit. Tá? Então, R², se você ficar muito preocupado com o R², você vai chegar no overfitting. No limite, você não vai fazer assim, modelo cobrinha, mas ao tentar maximizar o R² e bitoladamente, você vai produzir um negócio desse. Para caracterizar como overfitting, isso aqui eu tô estimando o melhor possível e estou explicando a amostra. Se eu pegasse mais pontos fora da amostra, aí teria uma variância tremenda, porque novos pontos não vão ser bem explicados por essa cobrinha. Né? Então, aqui eu posso até estar estimando sem viés, porque está assim, estimando perfeitamente a amostra. Né? Mas assim, viés não é o viés do econometrista, tá bom? Estou estimando com ajuste muito bom na amostra, mas fora da amostra eu tenho variância. A variância da previsão, que vai ser ruim. Então, esse modelo aqui provavelmente vai acertar muito mais fora da amostra do que esse aqui, e provavelmente do que esse aqui. Esse aqui vai errar muito. Né? Bom, eu falei que existem vários critérios de seleção de modelos. E aí? Alguns importantes. Eu tenho o BIC e o AIC. Né? O que quer dizer isso? BIC,
Bayesian Information Criterion, critério de informação bayesiano ou de Schwartz, né? E o AIC, o Archaic Information Criterion, critério de informação de Archaic. Esses critérios, eles são pensados a partir da teoria da informação. Olha que maravilha. Existe uma teoria da informação que busca extrair a informação de uma base de dados, né? Então, ela é pensada para você enxergar se o modelo está produzindo a informação suficiente, né? Então ele é pensado para permitir comparar os ajustes de modelos não alinhados, o que é geralmente o que a gente quer, né? Trocar variável. E se um modelo desse jeito? E se fosse daquele outro jeito? Né? Tem que ter uma certa comparabilidade, sim, né? Ter um critério é ótimo. Então, esses indicadores são muito melhores do que o R². E são melhores que o R² ajustado, até porque o procedimento que eles fazem é mais conservador do que o R² ajustado. Tá? Como é que se calcula? Bom, tradicionalmente, o BIC e o AIC não são calculados para estimadores OLS, de mínimos quadrados, de regressão linear. Eles são feitos para estimadores de máxima verossimilhança, que usam métodos numéricos, que tem uma função objetivo, não tem uma forma fechada de estimação como tem o estimador OLS ou seus derivados. Então o critério vai pegar alguns parâmetros, por exemplo, o valor da função log likelihood, né, que está aqui, menos 2 vezes ele, mais o K é o número dos parâmetros, vezes o log. Esse θ é um θ da função objetivo, vezes o log do tamanho da amostra. Esse é o BIC. E o AIC é o menos 2, é a mesma coisa, primeiro termo, mais 2 vezes o número de parâmetros. Tá? Bom, a versão para regressão linear com distribuição normal, ela é encontrada aí na praça. Existe, o software calcula. Então tem critério de BIC e AIC para regressão linear, sim, é possível. Né? Não é a mesma coisa, porque você não tem uma função log likelihood. Tá? Então você vai pegar o 2π vezes o sigma ao quadrado, que é a variância dos resíduos estimada, né? E aqui k vezes o log do n, tá? E aqui 2k. Tá? Então esses fatores k vezes log do n e 2k são penalidades da sobreparametrização que você possa fazer. Sobreparametrizar é colocar muitas variáveis com muitos parâmetros a serem estimados, muito a mais, você está no overfitting. Você está no sobreajuste com sobreparametrização. Isso aqui vai penalizar isso. Quanto maior o K, maior o BIC. Tá vendo? E isso é ruim, porque o BIC você vai selecionar os modelos pelo menor BIC e o menor AIC. Tá bom? Então a seleção é sempre olhando o menor valor. É o modelo que te proporcionar o menor valor é o vencedor, se você fizer um torneio. Tá? A penalidade do R² ajustado não é tão boa quanto essa. Tá bom? A gente tem um terceiro critério de seleção, que é o RMSE. Tá? O RMSE dá validação cruzada. O procedimento de validação cruzada é aquele no qual eu calculo o erro da previsão fora da amostra. Posso fazer vários procedimentos, tira um e faz a previsão 1 a 1, ou um K-fold. Tem vários métodos de validação cruzada, mas para calcular o erro quadrático médio é o root mean squared error. Erro quadrático médio, raiz dele, fora da amostra. Tá bom? Então aqui está a fórmula, né? Ele também é muito bom, porque mostra o seu poder de explicação fora da amostra do seu modelo. Tá? Esses são métodos que te permitem uma seleção baseada no menor dos valores, claro. Você vai pegar qualquer um desses e vai escolher um modelo que te proporciona um BIC, um AIC, um RMC de validação cruzada o menor possível. Tá? Só que sempre com o mesmo regressando, mesma base. Tá? Se mudar o regressando, não se compara. Se mudar a base, o tamanho, o N, está aqui. Se mudar, já era. Não dá para comparar. Tá bom? Vamos dar uns exemplos aí de ajustes e critérios de informação.
Eu vou rodar um modelo de regressão dos tickets em logaritmo, log do número de tickets vendidos contra PIB e preço, tá bom? Bom, rodei a regressão. Você lembra? O R quadrado está aqui, ó, o R quadrado ajustado está aqui embaixo. Né? Houve essa penalização, não tem muita diferença entre eles. Né? Daí, eu mandei calcular o AIC e o BIC. Deu menos 45, menos 37. Ele pode ser negativo? Pode ser negativo. Não tem problema não. Você vai escolher, se você tiver vários modelos, o que for menor. Então, esse deu menos 45 e menos 37. Se você achar um modelo que for menos 50 e menos 40, ele é melhor do que esse aqui. Tá bom? Mas tem que ter o mesmo Y. Né? Mas tem que ter a mesma base, 102. Não dá para comparar com esse modelo mudando o Y e mudando a base. Tá? Agora eu vou rodar o mesmo modelo, só que colocando sazonalidade. Tá? Coloquei sazonalidade. E aí o que aconteceu? Olha, deu menos 46 e menos 9. Tá vendo? Olha? Ou seja, o primeiro modelo aparentemente ele funciona, o BIC gosta mais desse modelo. O AIC ficou ali. Uma diferença de 10 até 10 entre eles não é muito de saltar os olhos, não, tá bom? Então o AIC ficou praticamente a mesma coisa e o BIC caiu. Quer dizer, o BIC subiu, né? Subiu. Você não quer que suba. Então se eu tivesse que escolher, aparentemente ele está preferindo esse modelo aqui. Uma base time series, tá bom? Agora eu vou colocar com tendência. Mesmo modelo com sazonalidade e tendência. Aí, olha, nossa, tanto o AIC quanto o BIC caíram pra caramba. 171, 131. Ele adorou esse modelo, tá bom? Ele adorou. É um modelo que faz sentido. Você tem uma série temporal, né? E você está controlando sazonalidade e tendência. Está dessazonalizando a série e inserindo a tendência. Isso aí é mais do que natural. E o critério ele está sendo bem aplicado. Tá? Vamos com a base cross-section. Dá para comparar? Não. Base cross-section. Estou pegando, em vez de pegar uma rota ao longo do tempo, agora eu vou pegar várias rotas em um tempo só. Tá bom? Para analisar o mesmo modelo de regressão. O logaritmo de tickets contra o logaritmo de PIB e o logaritmo do preço. O AIC agora é 630 e 641. Tem a ver com o outro lá, menos alguma coisa? Não tem nada a ver. Tá bom? Não tem nada a ver. Ele é 630 e 641 não se compara. Tá? Nem se compara os R quadrados. O R quadrado antes, olha, tinha dado ponto 29, ponto 43, ponto 35, depois subiu na última especificação com tendência, subiu para ponto 80. Aí tudo bem, se compara, né? Quer dizer que a variável T ela é muito importante. Né? Agora, esse R quadrado se compara com o outro? Não, porque é outra base. Tá? Nem o AIC. Agora eu vou rodar na base painel, com tendência e com sazonalidade. Deu 70.390, 70.516. É comparável? Não, agora é a base painel. São várias rotas ao longo do tempo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Apesar de ser o mesmo fenômeno sendo investigado, é outra base. Um R quadrado de 0,78, tá bom? O que a gente pode fazer a mais aqui? Agora eu vou rodar o LSDV disso aqui. Ou seja, eu vou colocar dummies de rotas, porque é uma base de painel, eu posso fazer isso, né? Coloca dummies de rotas e vê o que acontece. Ao colocar, um negócio que era 70 mil positivo, caiu para menos 11 mil, menos 10 mil, olha que maravilha. Caiu demais, né? Ficou negativo. Quer dizer que o LSDV é fantástico para trazer informação para esse modelo. O R quadrado também subiu para caramba. Lembra que o LSDV traz um excelente R quadrado. Tá bom? Efeitos fixos, sazonalidade e tendência. Vamos ver se a gente coloca agora, né, em vez de colocar o LSDV, vamos rodar com efeitos fixos, ou seja, o dimming. Né? O resultado é o mesmo. Vamos ver se o estimador é diferente. Não deu muito diferente não, tá bom? Os critérios são aproximadamente os mesmos. Tá? Só para dizer que ele vai funcionar também como um cálculo da qualidade aí da informação
para selecionar esses modelos. Se eu tivesse que selecionar um modelo, é claro que eu selecionaria esse, tá? Ou aquele do LSDV. Bom, chegamos ao final. A gente sabe que qualidade do ajuste tipicamente é visto como sendo uma coisa no papel do R². Espero ter demonstrado que o R² não serve para muita coisa. Serve para quase nada. Tá? E falamos de critério de informação. Mas a gente apresentou a soma dos quadrados total, do modelo, dos resíduos. E definimos R² e R² ajustado e seus perigos, a questão do sobreajuste, quando o modelador fica ali tentando maximizar R². Tá bom? Sobreajuste é quando você consegue estimar muito bem os pontos, mas quando você pega uma base fora da amostra, aí ele erra feio, e aí a variância é alta. Então tem baixo viés, como diz na linguagem Machine Learning, mas tem alta variância, isso você não quer. Né? E a gente viu seleção de modelos usando os critérios de AIC, o BIC e também o RMSE de validação por estado.